No vídeo de hoje, aquela segunda-feira que você tanto gosta, vem vídeo longo por aí. Aleluia, o Santos venceu. A arbitragem, essa foi a mesma de sempre. Que papelão da arbitragem nesse fim de semana. Mais um. Acabou, gente, acabou. A arbitragem faliu no Brasil. Acabou. Também falaremos de Palmeiras e Flamengo. São 8 anos, já 8 anos em que o Flamengo pisa no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro e não perde. Ontem de novo. E conseguiu a vitória no segundo tempo. Com polêmica de arbitragem também. Claro. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 360 mil inscritos por aqui. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Deixa eu falar com você de investimento. Jorge, eu vejo a galera falar de investimento, meus amigos estão investindo, falam em cripto, ativos digitais. Eu não entendo nada e aí eu morro de medo de fazer besteira com o meu dinheiro. Calma. Primeiro passo é sempre muito difícil para qualquer coisa na vida. Mas eu vou te indicar aqui uma plataforma absolutamente confiável, gigante. Tem mais de 4 milhões de clientes. É a maior plataforma de ativos digitais na América Latina. É o Mercado Bitcoin, que elaborou uma campanha pensando em você que nunca investiu, para dar justamente esse primeiro passo, para te ajudar. E não precisa chegar, precisa ter muita grana. Não. Tem um passo a passo aqui que eu vou te explicar. Mercado Bitcoin. Você vai abrir a sua conta no Mercado Bitcoin de graça. Você não paga tarifa, não paga nada para abrir a sua conta no Mercado Bitcoin. Isso não dá 5 minutos. É jogo rápido. Depois você vai investir pelo menos R$50 em qualquer ativo digital disponível na plataforma. Não é que você vai ter que chegar com... não, cinquentinha. R$50 já são suficientes. Em 7 dias, em até 7 dias, você vai receber R$25 de crédito nessa conta que você acabou de abrir para você usar como quiser. É muito simples, é para você de fato conhecer, entender esse mundo dos ativos digitais, as suas opções de investimento. Então, o mercado Bitcoin está te pegando no colo, beleza? Então você vai apontar a câmera para esse QR Code aí e vai criar agora, abrir agora a sua conta ou então no link que eu deixei na descrição. Beleza? Mercado Bitcoin. É totalmente de graça a abertura da conta. Isso é muito importante lembrar, tá bom? É uma campanha válida para novos clientes e por tempo limitado. Muito bem! Vou começar com a vitória do Santos. Veja só, veja você, o Santos venceu. Depois de 7 jogos, o Santos volta a vencer. O Kleber Xavier ganha o seu primeiro jogo na carreira como técnico, uma carreira que acabou de começar. O Guilherme voltou a marcar depois de 11 gols, e eu quero falar da entrevista que o Guilherme deu na saída de campo, quão importante ela foi. Eu quero falar da entrada do Neymar, se ela foi tão impactante ontem, ele entrou aos 18 do segundo tempo, quanto foi em Maceió no jogo contra o CRB. Eu acho que não foi. Muito por um contexto também de time, né? Como o Santos se comportou ontem em campo. Mas eu vou já de cara largar para você números do Flash Score de Vitória 0, Santos 1. Santos teve menos posse, Santos teve 42% de posse de bola no jogo, finalizou menos. Veja que o Santos finalizou 8 vezes contra 19, mais que o dobro do Vitória. Mas o Santos foi mais efetivo. O Vitória mandou 7 bolas no alvo, o Brasão salvou. O Santos mandou 2 no alvo, uma entrou. E a outra, creio que nessa estatística aqui eles estão contando aquela falta que o Neymar cobrou no segundo tempo, que o goleiro pegou e que vai na direção do gol também. A do Roleiser na trave não conta como finalização no alvo, né? Finalização na trave é finalização considerada errada. Bom, Flash Score está acompanhando o Brasileirão de pertinho. Estatísticas em tempo real, placar ao vivo, para você ficar de olho no que está rolando com o seu time. Aliás, em várias ligas do mundo inteiro, o Flash Score faz esse acompanhamento. Uma equipe gigante que está lá recolhendo dados, subindo, postando para você em tempo real. Baixa agora. No link que eu deixo na descrição, você me dá uma moral, ou na lojinha de aplicativos, na lojinha do Android, na lojinha do iOS, da Apple, tanto faz. Flash Score é a minha dica para você. Foi um jogo brilhante do Santos? Não, não foi. O Santos jogou bem? Não.
Não dá pra dizer que o Santos jogou bem. O Santos fez um jogo nota 6, né? 5,5, 6. Eu me arrisco a dizer, não quero tirar aqui o barato do santista, não quero ficar aqui sempre vendendo algo apocalíptico. Vocês sabem que eu não preciso trabalhar dessa forma para emitir opinião e para ter você aqui comigo todos os dias no almoço. Não preciso, não é isso. Mas eu preciso mostrar para você o que eu vi, contar um pouco, dividir um pouco, compartilhar com você a minha visão do jogo. Assim, falta muito, muito. É uma vitória. Sabe aquela coisa de futebol é assim, né? Você ganha hoje, você já tá pensando daqui a 3 dias. Você tem pouco tempo para saborear a vitória. Foi uma vitória que deu a sensação do alívio. Porra, ganhamos! Meu Deus do céu, finalmente! Mas já fica na cabeça, meu Deus do céu, e como é que vai ser com o Botafogo, com Fortaleza até essa parada? O Santos vai conseguir se impor diante de um adversário de bem mais qualidade? O Vitória é muito limitado. Muito, mas assim, grosseiramente limitado, assustadoramente limitado. E olha que tem alguns nomes conhecidos, tem Oswaldo, tem Renato Kaiser, tem o próprio Lucas Braga que entrou no segundo tempo, o ex-Santos, lei do ex não funcionou, se o time não for bom, se o time for muito ruim, nem a lei do ex aparece para você. Então é um time muito limitado, mas esse time muito limitado deu pressão no Santos, principalmente no segundo tempo, né? O Santos claramente, desde o início do jogo, tinha uma proposta diferente da proposta que ele adotou para Maceió, para o jogo contra o CRB na Copa do Brasil. Lá o Santos começou agressivo, indo para cima. Ontem foi o Santos que, vamos esperar. E vamos sair nas bolas longas em velocidade para o David Washington, né, esticadas para o Guilherme. E de um lançamentaço do Barreal, surge a primeira chance claríssima do jogo para o Santos, que o Guilherme desperdiça. E aí era inevitável naquele momento lembrar de toda essa linha do tempo recente do Guilherme. Eu disse aqui, depois do pênalti que ele perdeu em Maceió, falei no vídeo da sexta-feira, que o clima era 0 pro Guilherme hoje. Se esse jogo contra o Vitória fosse na Vila Belmiro e o Guilherme começasse o jogo como titular e o Guilherme errasse esse gol que ele errou dentro da Vila Belmiro, a Vila Belmiro ia abaixo. E seria muito difícil a sequência do Guilherme no jogo. Por sorte do Guilherme, esse jogo foi no Barradão. Por sorte do Guilherme, ele não tinha um ambiente tão hostil contra ele. E minutos depois, ele participa decisivamente da jogada do gol. O Santos vai construindo essa jogada por quase 40 segundos. O Guilherme se apresenta, o Souza é acionado, faz o cruzamento e o Guilherme acerta o cabeceio. É um gol que tira umas 7 toneladas dos ombros do Guilherme. 11 toneladas, né? Eram 11 jogos sem marcar. Era um gol que tirava um peso gigante do Guilherme, do próprio trabalho do Kleber Xavier, de um Santos que há 400 minutos não fazia gol. Esse gol representa muito. Esse gol, ao mesmo tempo, ele não significa nada ainda em termos de fuga do rebaixamento. Não, esse gol é o ponto de virada. Até o Brazão vende esse discurso no final do jogo, eu acho que ele tá no papel dele, né? De motivar, de falar, virou a chave e tal. Mas ainda é um estágio. Vamos imaginar que o Santos esteja nesse processo, esteja começando de fato um processo de virada, retomada, agora vai. Ainda é um estágio bem inicial disso, bem pequenininho disso. O Brazão voltou a trabalhar de novo, bastante, né? Daqui a pouco eu vou falar da entrevista do Guilherme. O Brazão, só para fazer um resumo aqui do jogo, o Brazão voltou a trabalhar bastante ainda no primeiro tempo, aquele chute do Oswaldo que ele espalma o Renato Kaiser, incrivelmente perde o gol na segunda trave, isso 5 minutos depois do gol do Guilherme. Vitória já poderia ter jogado uma ducha de água fria no Santos. Depois tem um outro chute de fora da área que o Brazão dá um soco e consegue tirar. Segundo tempo ele volta a fazer defesas importantes, principalmente naquela cobrança de falta, né, que o zagueiro do Vitória vai para a área, tenta a casquinha e o Brazão vai com o pé, faz uma defesa milagrosa, mais uma. Aliás, eu quero refazer aqui uma observação sobre o confronto contra o CRB e fazer uma justiça ao Brazão. Porque eu disse aqui que o Neymar foi o melhor jogador do confronto, mas eu fui injusto com o Brazão. O Neymar foi o melhor jogador de linha do confronto, tanto ida quanto volta. Sem dúvida. Nos 25 minutos que esteve em campo fez a diferença. Agora, o melhor jogador do confronto como um todo, não só jogadores de linha, considerando também os goleiros,
foi o Brasão. Pelas defesas que fez no Rei Pelé, pelo pênalti que pegou na Vila Belmiro nos acréscimos e as defesas que também fez ao longo dos primeiros 90 minutos do confronto para fazer justiça. E de novo ontem o Brasão, ao mesmo tempo em que você vibra com cada defesa do Brasão, você fica pensando, pô, cada partida dessa, cada bola que ele salva, cada milagre que ele faz, distancia o Brasão da Vila Belmiro, aproxima o Brasão do mercado europeu, né? Com as informações que a gente tem ouvido aí de propostas e tal, que estão começando a surgir para o Brasão. Vamos ver como isso vai terminar, né? Se o Brasão fica pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro, ele é peça fundamental para esse Santos. Souza ontem, excelente partida, eu acho que temos um debate aí. Temos um debate. Souza e Escobar. O Escobar acabou precisando sair do time de maneira forçada. O Souza foi muito bem, tá deixando problemas físicos para trás, tem contribuído muito, tem mostrado personalidade. Ontem deu assistência, contra o CRB tentou finalizações, se apresentando para o jogo. Contra o CRB, eu me lembro de 3 finalizações do Souza. 2 no início do jogo, que ele tenta de fora da área, e aquela do Neymar, a primeira bola que o Neymar serviu para alguém no jogo, que o goleiro do CRB, o Bianchi, faz a defesa. Então eu acho que nós temos um debate. O Souza te oferece, em termos ofensivos, o que o Escobar não é capaz de oferecer. Em compensação, o Escobar cumpre um bom papel defensivo. Já vi até gente falando, pô, por que não faz uma dobra de lateral, bota o Souza de ponta? O Souza já até jogou de ponta da base. O ponto é, não seria, se a gente levar em consideração aspectos de hierarquia e tal, aí beleza, é natural, automático, vai lá, bota o Escobar, que vinha sendo titular. Agora, se você leva na hora da escalação, se você dá um peso maior à sequência, aos últimos jogos, a momento, vai ter um debate na cabeça do Kleber Xavier e da comissão técnica do Santos sobre a volta do Escobar ou não, porque o Souza vem se comportando muito bem. Gostei do jogo do Barreal ontem, eu não tiraria o Barreal no momento em que o Kleber Xavier tirou, ele acabou acomodando ali o Neymar do time, o Roleiser vai um pouco mais para a direita e o Roleiser faz 2 jogadas logo depois disso, uma delas é uma bola na trave, uma finalização na trave. O Tassiano também entra e é um desastre. Um desastre o Tassiano. Tassiano matou uma jogada com o Neymar, que era assim, é só abrir, meu filho, no Neymar. Simples, o Neymar se posicionando para receber e fazer o gol, o Tassiano não consegue dar um passe simples. Um jogador, e aí, desculpa, não é que o cara tem que ficar refém do que ele custa, mas evidentemente que se ele custou muito, você espera um grande retorno desse cara. Né? Quando você faz um grande investimento, você está esperando um retorno nessa magnitude. O Tassiano não deu 10% do retorno daquilo que o Santos gastou nele, e continua gastando com o salário, não só os 32 milhões da operação, mas o salário beirando R$1 milhão. E o Tassiano é isso aí. Né? O Tassiano não rende, até hoje não rendeu com a camisa do Santos. Que mais? Vou falar da entrevista do Guilherme já. A entrada do Luca Meireles, quando sai o David Washington, eu interpretei como um recadaço ao Tiquinho Soares. Tipo assim, ô Tiquinho, olha só, ou você melhora a sua parte física, a sua mobilidade em campo, a sua dinâmica, a sua intensidade de participação das ações ofensivas do time, ou você vai sair de titular para a terceira opção, porque realmente não está dando para contar com o Tiquinho. Acho que o David Washington não tem feito partidas brilhantes, exuberantes, mas tem se apresentado com velocidade, é uma característica do David Washington, né? Teve aquela inversão maravilhosa que ele deu para o Barreal no Rei Pelé na quinta-feira, o Barreal desperdiçou. Ontem teve um lance de arrancada no primeiro tempo que ele vai partindo, botando a bola na frente, o zagueiro chega, mas é um lance de explosão que o Tiquinho não é capaz de fazer. A questão é que o Santos, quando contratou o Tiquinho, já deveria ter visto tudo que foi o ano de 2024 do Tiquinho. O Tiquinho caiu abruptamente depois do retorno, a partir do retorno do Brasileirão de 2023 e nunca mais retomou o nível que apresentou no primeiro turno do Brasileirão de 2023, quando tinha gente até defendendo convocação do Tiquinho para a seleção brasileira. Tô aqui levantando o dedinho. Eu estava nesse time. Então, não tem feito nada o Tiquinho. E aí entrou o Luca Meireles ontem na frente. Se o Kleber Xavier quis passar algum tipo de recado, eu li, eu interpretei, eu vi dessa forma. Bom, entrevista do Guilherme. Guilherme pede desculpas para a torcida, diz que sofre demais desde o pênalti que perdeu para o CRB.
Eu já tinha ouvido algumas informações ali vindas do entorno do Guilherme sobre o aspecto psicológico. O Guilherme foi buscar essa ajuda externa porque o Santos não tem esse departamento estruturado. Parece que o Kleber Xavier agora está despertando a diretoria do Santos para a importância disso. É quando eu digo, né, que o Santos parou no tempo, né, provavelmente deve ter gente lá dentro, dinossauros, que devem dizer o seguinte: ah não, isso aí é frescura. Isso aí se dizia nos anos 80, se dizia nos anos 90, é frescura, jogador é bem pago, jogador tem que jogar. Ignorando um aspecto importante da vida pessoal e da vida profissional, um aspecto humano. Você precisa estar equilibrado também emocionalmente, porque o futebol, cada vez mais, principalmente com rede social, o futebol é um ambiente de pressão extrema. A gente vive um ambiente num país em que jogador de futebol é muito mais cobrado que político. O político fode a vida do cara. Desculpa os palavrões aí quem tá com os meninos vendo o vídeo. Mas é mais importante, o cara demonstra mais irritação, ele gasta mais energia para perseguir o jogador de futebol. Eu acho que o Guilherme perdeu esse clima para jogar no Santos. Ainda acho que esse gol é pouco. Guilherme não fez um mau jogo ontem, não tinha feito um mau jogo em Maceió, para ser muito justo, não tinha. Era um jogo ok do Guilherme em Maceió, ok, de regular para bom, mas ele ainda está num déficit muito grande, muito grande. Acho que o Guilherme sentiu demais a virada de competição, sabe? Ele foi o melhor jogador do time na Série B, ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. O que eu quero dizer com isso? Quando chegou a Série A, é outro sarrafo, é outra parada. E justamente, né, o Guilherme vinha a 11 jogos sem marcar. Ontem foi a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coincidiu com o início do Brasileirão da Série A. Quando subiu o sarrafo, o Guilherme não conseguiu acompanhar. Então tem uma dúvida, um debate aí. O Guilherme consegue jogar nesse nível de Série A? Ele consegue? Eu acho que é um jogador com condições de compor um elenco de Série A, como o Santos, talvez não por um titular absoluto, talvez tendo alguém para brigar pela posição, vai entrar um pouco menos pressionado contra o Botafogo, imagino que ele seja titular domingo que vem, na Vila Belmiro, mas ainda assim pressionado, ainda assim devendo, ainda assim com um torcedor desconfiado. Agora, também não dá pra galera começar a ficar espalhando tese em rede social, a não ser que você tenha algum fundamento para isso. Se você tem, tudo bem. Se tem alguma prova, algum embasamento, algum indício, tá bom, vai lá e apresenta. Agora, tirar do rabo, do nada. Ah, não, ele perdeu o pênalti porque ele quis perder, porque ele quer ir embora, porque ele não quer fazer o 7º jogo do Brasileirão, ele já quer forçar uma saída, uma situação. Pô, galera, você vai querer deliberadamente atrair um hate desgraçado pra cima de você, piorar o teu ambiente interno, o teu ambiente na cidade, gente. Santos é uma cidade pequena. Pô, o cara vai perder um pênalti de propósito, a vida dele em Santos vai ser um inferno. Eu não consigo, desculpa, se você consegue ver o futebol dessa forma, e os profissionais do futebol dessa forma, eu vejo diferente. Eu não consigo achar que o cara vai, a não ser em casos muito específicos, né? Alô, Roger Flores. Então, assim, eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar. Acho que perdeu porque a fase é péssima, que a confiança tá lá embaixo, a pressão tá enorme. Ele foi pedir ajuda fora do clube, ajuda até religiosa, e ontem ele fez o que tinha que fazer, tá? Fez o que tinha que fazer. Não é partir pro confronto com o torcedor. Às vezes dá vontade, às vezes tem torcedor que até merece ouvir. Mas não é o papel do jogador. Definitivamente não é o nosso papel aqui, de quem é figura pública. Não é o papel. Ouve, respira, joga fora. Ou nem ouve nem lê, que é o que eu tenho defendido muito a jogador de futebol aqui. Blindagem. Você que tá no entorno de um jogador de futebol, blinde o cara. Porque faz muito mal ficar absorvendo esse conteúdo de rede social como o jogador de futebol costuma absorver. Faz mal demais, demais. Então, é preciso levar isso em consideração também. E eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Foi lá, pediu desculpa, lamentou o pênalti perdido, falou da dor que ele está sofrendo. Foi correto, foi uma boa entrevista, um bom posicionamento do Guilherme. Os jogadores precisam falar mais. Jogadores do Santos precisam falar mais, precisam ser mais ouvidos. Não tem que ficar nessa só de deixar o Neymar falar depois do jogo, não.
é o Guilherme falar, é o Brazão falar como falou ontem, vivendo o grande momento que vive, né? É isso. Lideranças que também precisam aparecer de alguma forma e dividindo esse protagonismo que o Neymar tem. E sobre Neymar, ontem o Neymar, até pela postura do Santos em campo, um Santos muito retraído no segundo tempo, o Neymar não recebeu tantas bolas assim, não era um time que estava tão próximo da área do adversário e que facilitasse a circulação de bola até ela chegar no Neymar. E o Neymar não vai ser um cara que tá voltando de mais uma lesão, as trocentas que ele teve, não vai ser o cara que vai pegar a bola lá no campo de defesa e vir arrastando todo mundo. Não dá, né? Então, o comportamento, não, eu não digo nem a estratégia, eu acho que teve um pouco disso, mas teve um pouco do Vitória empurrando o Santos para trás, né? E essa maneira retraída de jogar no segundo tempo do Santos, mais até do que no primeiro, também não facilitou muito a vida do Neymar. Ainda assim, ele criou duas jogadas, aquela que o Tassiano erra o passe na hora de abrir para ele na esquerda e uma falta que ele leva na entrada da área. Veio o Lucas Braga, tenta derrubar, ele foge, vem um outro zagueiro, outro marcador, dá uma trombada nele, quase na risca, quase pênalti, ele bate a falta tinha endereço, ia entrar e o goleiro do Vitória faz uma grande defesa. Então ontem, um Neymar menos participativo, porém, de novo, criando uma finalização no alvo, de novo fazendo o goleiro adversário salvar um gol praticamente certo. Nessas condições, muito longe do ideal, 30%, 40% do que ele pode atingir, ele ainda consegue, de alguma forma, ajudar as ações ofensivas do Santos. Então, é um passo inicial. Agora, antes do jogo com o Botafogo, aí eu preciso falar, tem esse raio desse amistoso, tá por vida das crianças aí, tem essa merda desse amistoso no meio de semana em Bragança Paulista contra o Leipzig. Totalmente inoportuno, não tinha falado sobre isso aqui ainda. Faz parte lá das negociações, a empresa do pai do Neymar ajudou a negociar um amistoso. Amiga, esse amistoso é um fardo, é um peso na vida do Santos. O Santos corre o risco de passar um vexame. Você imagina, vai vir o Leipzig, time da Bundesliga. Time chega aqui, dá um atropelo no Santos. Porra, tudo aquilo que você construiu no Barradão, tomara que não aconteça, tá? Tomara. Jesus, Maria, José, que não aconteça. Reza, pede bastante. Como eu te estimulei no vídeo da sexta-feira, vamos orar muito até o fim do ano. Mas pode acontecer também de jogar tudo pro alto, tudo fora. Toma um pau dos caras, porra, tudo que você fez domingo, o alívio da pressão, pronto, você desperdiça. Eu acho um risco altíssimo que o Santos não deveria correr nesse momento. Eu vou dizer mais do que risco, acho uma irresponsabilidade pro momento do Santos fazer esse amistoso. Pronto, tá dito. Vamos ver o que vai dar isso aí. Muito bem, deixa eu falar de Palmeiras e Flamengo. Tem que falar de arbitragem. Essa encheção de saco, cara, quer falar de arbitragem. Eu juro pra você, cara, eu não aguento mais. Eu não tenho mais estômago pra isso, eu não tenho mais paciência pra isso. Então vamos lá. Dois tempos muito diferentes. Deixa eu avisar a galera o seguinte. Amanhã nós vamos falar da eleição do menino Sam e de Carlo Ancelotti convocando a seleção brasileira pela primeira vez, tá bom? Vai ser o tema do vídeo de amanhã. Ficou para amanhã. Dois tempos muito diferentes ontem no Allianz Parque. O Flamengo demorou muito para entender, para lidar com a marcação eficiente do Palmeiras no primeiro tempo. Correu o risco de sair para o intervalo perdendo. O pênalti que o Rossi salvou foi fundamental. Apesar do Flamengo sofrer no primeiro tempo, ter pouquíssima saída pro ataque, do Arrascaeta apagado, do Cebolinha péssimo em campo, da bola praticamente não chegando no Bruno Henrique. Apesar disso, a linha de defesa do Flamengo se comportou muito bem no melhor momento do Palmeiras no jogo, que foi o primeiro tempo. O Rossi pegando o pênalti, fazendo outras defesas importantes e passando uma energia pro time e cutucando, provocando a torcida do Palmeiras, gosta desse tipo de ambiente. O Rossi, goleiro argentino, sabe como é, né? Léo Ortiz, muito bem. Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla de zaga do Flamengo, cortando várias no primeiro tempo e também no segundo tempo. Alexandre, excelente partida, principalmente no primeiro tempo. Então, o Flamengo vai para o intervalo, mesmo num panorama difícil, sendo muito apertado, muito
sendo muito, acho que é um exagero, mas com o Palmeiras recuperando muita bola no campo de ataque, o Vitor Roque voltando no grande círculo, mordendo, recuperando bola, o Facundo Torres voltando na metade do campo, dando carrinho, recuperando bola, e o Flamengo sem conseguir sair disso. No intervalo, as coisas se encaixam, o Felipe Luiz consegue corrigir um pouquinho, o Palmeiras já no segundo tempo não consegue marcar no mesmo encaixe, na mesma pressão. O Flamengo passa a ter um pouco mais de presença no campo de ataque. A entrada do Michael melhora essa dinâmica do Flamengo no segundo tempo. O Flamengo faz um jogo melhor no segundo tempo. E tem o lance do pênalti em cima do Arrascaeta. O Arrascaeta abre o placar. Eu vou falar daqui a pouquinho, né, sobre os 2 lances de pênalti de ontem, e eu vou falar do pênalti do seu Bruno Arleu na Arena do Grêmio também, essa coisa inacreditável, maravilhosa. O Flamengo perde o Gerson machucado, problema no joelho esquerdo, tomara que não seja nada sério, mas é essa imbecil temporada em termos de calendário que vai fazer das suas vítimas do futebol brasileiro, né? E aí o Danilo entra, você fica, o que o Felipe Luiz vai fazer? Ele vai botar o Varela de volante. Lembrando que ele tinha vários desfalques, né? Pulgar tava fora, que mais? Alan tava fora, muita gente fora. De La Cruz, que machucou do jogo da Libertadores, né? E aí, o que faz o Felipe Luiz? Ele põe o Varela de volante, e o Varela vai bem como volante, ajuda na dinâmica, vai começando a encontrar passes e é uma solução que funcionou. Funcionou. E o Flamengo, eu arrisco a dizer que até melhora depois dessa substituição, aliada com o momento ruim de marcação que o Palmeiras teve no segundo tempo. E aí foram começando a aparecer chances, teve o escanteio, que o Luiz Araújo cobrou, o Léo Ortiz quase fez de cabeça. 5 minutos depois, jogada do Luiz Araújo, outra participação do Luiz Araújo, bola em profundidade pro Arrascaeta, caiu o pênalti, o juiz deu, depois de VAR, 6 minutos, espera, demora, treta, polêmica, Arrascaeta bateu 1-0. E depois disso, aí o Flamengo passou a ter um controle emocional até do jogo, faz o segundo gol com os jogadores que vieram do banco de reservas, o Alacian, Pedro, né, e o gol do Ayrton Lucas, então brilhando a estrela do Felipe Luiz. Então, ontem é uma vitória, assim como o Felipe Luiz recebeu muita pressão no momento em que alguns resultados não chegaram para o Flamengo. Ontem a gente pode dizer que a leitura do Felipe Luiz no segundo tempo ela foi muito importante para aquilo que aconteceu, né? A entrada do Varela como volante e o Danilo indo para a lateral, fugindo do óbvio na lesão do Gerson, e o lance do segundo gol construído por caras que ele colocou. Eu teria começado com o Pedro o jogo, teria começado, mas acho que tem uma questão que ela vai além do físico, né? Acho que ontem era uma questão de pensamento de jogo, de retenção de bola, né? De dinâmica pensada pelo Felipe Luiz para o jogo de ontem no Allianz Parque. Mas, de qualquer maneira, eu teria começado com o Pedro do jogo. Eu acho que é claro que o treinador precisa adaptar o seu sistema de jogo àquilo que o adversário vai oferecer a ele, evidente, e o Felipe Luiz faz essa leitura jogo a jogo, mas o Pedro é masterclass, amigo, do futebol brasileiro. Então um cara como esse tem que ser o teu titular sempre, se ele estiver apto, se ele estiver disponível. Ele acabou de jogar 90 minutos no meio de semana na Copa do Brasil. De qualquer maneira, né, enfim, foi o que o Felipe Luiz fez e acabou de alguma forma dando certo. O Arrascaeta, artilheiro do Campeonato Brasileiro, não vem fazendo grandes partidas. O Arrascaeta não tem sido um Arrascaeta assim brilhante nos jogos, mas ontem foi lá, converteu o seu gol de pênalti, enfim. Então o Flamengo traz um excelente resultado, diminui para 1 ponto a distância. O Flamengo entrou pressionado porque o Palmeiras poderia abrir 7. Então, para essa confiança que o Flamengo precisa, não é nem para o jogo contra o Tátira, que esse jogo o Flamengo vai provavelmente atropelar, passar o carro no Maracanã. Mas para o que vem por aí da temporada e para continuar nesse retrovisor do Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É uma das maiores vitórias do Flamengo na temporada, sem dúvida. Talvez a mais importante até aqui, né? As mais importantes contra a LDU, para aliviar a pressão de um time que poderia ser eliminado precocemente da Libertadores, e essa vitória de ontem, para dar um pouco mais de segurança na missão do Flamengo. Bom, o Palmeiras ontem teve algumas modificações, né? O Abel já não estava na beira do campo para começar. O
Palmeiras começou num ritmo muito intenso, numa batida muito acelerada, forçando o jogo pelo lado esquerdo, porque pelo lado direito, com o Mike ontem sendo escolhido, sem o Felipe Anderson, o Palmeiras não teve profundidade, apoio, jogo ofensivo pelo lado direito. O Palmeiras não se comportou bem pelo lado direito do campo. O Estevão mais por dentro no jogo de ontem, mas ainda assim pelo lado esquerdo saiu a jogada que poderia ter dado a vitória ao Palmeiras no jogo, o pênalti que o Piquerez desperdiçou. Ainda assim, o Palmeiras continuou no primeiro tempo recuperando bolas, fazendo essa pressão no campo de defesa do Flamengo. O Palmeiras passou a maior parte do primeiro tempo jogando dentro do campo do Flamengo, apertando o Flamengo de qualquer maneira, tentando forçar ali algumas falhas individuais, mas o gol não saiu. No segundo tempo, essa marcação do Palmeiras não foi tão encaixada, tão intensa quanto foi no primeiro tempo. E o Abel tinha, na verdade o João Martins, mas obviamente com o Abel participando disso à distância, tinha feito a mudança da entrada do Maurício no lugar do Mike, para tentar dar alguma vida ao lado direito do Palmeiras. Só que o que acontece? Logo depois, não tinha nem 10 minutos feita a mudança, pênalti, gol do Flamengo. Então não deu nem tempo dessa modificação, dessa entrada do Maurício, que era muito promissora, surtir efeito, né, dar resultado. Então o que pesa para o Palmeiras ontem é que num jogo tão equilibrado, de um nível tão alto e de detalhes fazem toda a diferença, o Palmeiras errou nos lances-chave. O Palmeiras falhou nos momentos decisivos do jogo. Quando ele tem a bola do jogo, ele desperdiça. Então faltou um melhor refino, um melhor capricho nas finalizações. Palmeiras, das 14 finalizações que deu no jogo, só 3 foram no alvo. Todo mundo tentou. Flaco Lopes tentou 2 na reta final, Maurício, Veiga, quando entrou, o próprio Piquerez, mas não teve o capricho necessário no jogo de ontem. Então, era uma oportunidade de abrir 7 pontos que o Palmeiras jogou fora, mas diante de um adversário do mesmo nível dele. Poucas equipes que o Palmeiras enfrenta são do mesmo nível dele, ou de um nível até melhor, porque o Palmeiras está no topo. O Flamengo é uma dessas equipes. Não pode perder um jogo como esse dentro de casa. Não pode, mas acontece, né? Pelo nível que o Flamengo tem, pelo futebol que o Flamengo tem, pelo elenco que o Flamengo tem. Então, é um time que tinha ganhado 14 dos últimos 15 jogos, é um acidente de percurso, mas pesa. Para a matemática do campeonato, pesa. O Palmeiras poderia ter administrado muito melhor a vantagem e aberto essa vantagem, ele perde um pouco dessa gordura. E eu vou falar de arbitragem. Ramon Abate Abel. Os senhores sabem tudo que eu penso sobre Ramon Abate Abel. Acho que do nosso quadro de árbitros é um dos piores que temos. Fraquíssimo. Um árbitro muito ruim. Um árbitro que não consegue se impor em campo. E o árbitro que ontem se deixou levar pelos chamados do Wagner Huey, o VAR de Santa Catarina, que para mim, equivocadamente, chama nos 2 pênaltis marcados. Por que equivocadamente? Porque no primeiro pênalti, o pênalti a favor do Palmeiras, nós não tínhamos uma imagem clara, nítida, o suficiente para dar a noção de pênalti ou não. Se o braço do Varela estava dentro da área ou não estava. Parecia estar. A imagem te dá 100% de certeza? Para mim, não dá. Não dá. É um problema que nós temos aqui também, de qualidade de imagem, de resolução de imagem. Não é só problema de software, de linha. Esse também é um problema presente. Acho que o que tanto o Wagner Huey e o VAR, quanto o Ramon Abate Abel, o árbitro de campo, deveriam ter feito ontem, era o mesmo que o Candançan fez na Ilha do Retiro, na bola que entrou, não entrou, Sport e Fortaleza. Eu não tenho 100% de certeza, a imagem não é clara o suficiente, eu não vou dar o gol. O Ramon Abate Abel não deu o pênalti no campo, o VAR chama, não, foi, olha aí, ó. Olha aí o que, meu filho, essa imagem aí. Vocês viram a imagem da checagem do gol do Vasco no Maracanã, sábado, de Fluminense e Vasco? Que coisa horrorosa. Numa câmera oposta, distante, com uma definição péssima. Aí você vai dando zoom, piora. Você só vê os farelos na imagem. Os caras marcam assim, pô. Os caras usam isso pra dar pênalti. Eu não daria. Acho que foi dentro da área? Eu acho. Eu acho que o toque do Varela é dentro da área. Mas eu não tenho 100% de certeza. Então, amigo, vai no campo. Vai o que o campo marcou. E o pênalti a favor do Flamengo, de novo nós temos a questão do impacto claro. E eu serei repetitivo. Não é qualquer contato do futebol que pode ser marcado como falta. Tô batendo nessa tecla e falando sozinho, pelo visto, porque a arbitragem brasileira entra por um ouvido e sai pelo outro.
Não há um impacto claro. Há o braço do Murilo passando pelo Arrascaeta, mas não vejo um impacto claro para derrubá-lo. Como não vi um impacto claro do lance do Alexandro com o Vitor Roque dentro da área do primeiro tempo, que o torcedor do Palmeiras pediu pênalti. Eu também não vi impacto claro ali. Então errou a arbitragem. O VAR chamou, ele inseguro foi lá, mudou a decisão de campo. Deveria ter expulsado o Gomes pelo pisão no primeiro tempo, já tinha cartão amarelo. Então assim, show de horrores, né? Show de horrores. A arbitragem faliu. A arbitragem do Bruno Arleu ontem, no Grêmio Bahia, assim, é inacreditável. É absolutamente inacreditável que um árbitro se convença de pênalti vendo a repetição daquela jogada, vendo como o Brad White se jogou. É inacreditável o Bruno Arleu de Araújo ser chamado ao VAR e manter aquela posição. Só tem uma coisa que passa pela minha cabeça aí. O Bruno Arleu brigou com a imagem deliberadamente. Por que eu não sei? Talvez pela pressão, porque o Grêmio vinha sendo prejudicado seguidamente no Campeonato Brasileiro, e aí o árbitro é um ser humano, ele está sujeito a pressões, e sentiu essa pressão. Pô, caramba, de novo aqui, cara, se eu não dou esse pênalti dentro da arena do Grêmio, pô, já foi um perrengue pro Candançã aqui contra o CSA nessa semana, já tá uma pilha, o Grêmio já foi na CBF, já fez protesto. Às vezes acontece, né? Me parece que pode ter acontecido isso ontem com o Bruno Arleu de Araújo. Um pênalti que não tem como dar. Vendo na TV, não tem como manter uma marcação de pênalti como essa. É impossível. É impossível. Mas o Bruno Arleu de Araújo conseguiu. Porque a nossa arbitragem consegue o impossível. Ela banaliza o bizarro. Ela banaliza o impossível. E vocês acham que vai melhorar com o menino Sam agora, à frente da CBF? Esqueçam. Esqueçam porque nada vai mudar. E ontem, meio de semana, foi o Grêmio fazendo post indignado, nota oficial. Ontem foi a vez do Bahia. Todos vocês ajudaram a manter esse quadro aí. Todos vocês, quando votaram no Edinaldo Rodrigues. Agora alguns se abstiveram da votação do menino Sam. Vai ser assunto do vídeo de amanhã. Mas essa culpa aí é de todo mundo. É o famoso tem culpa todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa semana. Amanhã o assunto é seleção e CBF. Estaremos aqui ao meio-dia. Juízo. Tchau!